Gênesis capítulo 1, nós estaremos nos detendo nesse momento, nesse texto da palavra do Senhor, onde o Evangelho de Jesus Cristo será anunciado. O Evangelho de Jesus Cristo, ele percorre toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Nós encontramos o Evangelho de Jesus Cristo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, revelado, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e por meio dele nós nos aproximamos de Deus. Nesse dia nós estaremos nos detendo neste primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, onde nós encontramos fundamentos para a nossa fé, fundamentos para a nossa vida e prática, e a Palavra do Senhor nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Amém. Ainda a palavra do Senhor nos diz, no versículo de número 26, também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. A palavra do Senhor ainda nos diz, no versículo 29, disse Deus ainda: eis que vos tenho dado toda as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. No versículo 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Amém. Senhor, nós já oramos nessa tarde, pedindo ao Senhor a Tua bênção nesse momento em que a Tua palavra é apresentada. Mas permite-nos insistir contigo, Senhor, a semelhança de Cristo, quando estava ali se preparando para os seus últimos momentos, ele insistia com uma mesma oração. E nós também queremos insistir, Senhor, diante de Ti nesse momento, pedindo que o Senhor abençoe a pregação do Teu santo Evangelho. E nós temos a certeza de que o Senhor já abençoou, porque a Tua palavra não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus dos vales, o Senhor é o Deus da cidade de Vertentes, sobre a qual alguns dos irmãos estão aqui presentes em Cristo Jesus, mas o Senhor também é o Deus de montes, é o Deus também da cidade aqui de Taquaritinga do Norte. O Senhor é o Deus de toda a criação, e nós queremos expressar a nossa gratidão a Ti, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede nesse dia, de podermos ter ouvido a leitura da Tua palavra no nosso idioma, de modo que nós podemos compreendê-la. E o Senhor ainda nos privilegia com a graça de termos ela explicada e aplicada às nossas vidas através de um instrumento simples, mas que o Senhor se utiliza para a glória do Teu nome, que é o próprio homem. Abençoa, Senhor, para que cada um dos ouvintes possa ter um coração aberto, um coração crente, para receber a Tua palavra, de modo que ela produza frutos que glorifiquem ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele sempre questionou a sua origem. Ele foi criado por Deus ou ele é um produto da evolução? Se nós pudéssemos ver o passado, o futuro, o universo todo em um único momento, nós poderíamos compreender, enfim, e termos resposta para a principal pergunta, o principal questionamento da humanidade: o que é o ser humano? De onde ele veio? O que o motiva? Qual é o seu propósito? Essa é a maneira como um dos episódios da série Dark inicia,
E este é o questionamento que não apenas séries modernas fazem sobre o homem, sobre princípios, sobre valores, sobre aquilo que diz respeito à existência nossa no universo, mas são questionamentos que o mundo e que o homem faz desde o princípio de todas as coisas. E Deus seja louvado porque Ele não nos deixou no escuro quanto às respostas daquilo que dizem respeito à existência da nossa realidade, daquilo que é o nosso propósito enquanto estamos aqui neste universo. Ele nos esclarece, Ele nos dá resposta, Ele não nos deixa no escuro. E aqui nós estamos diante de um texto onde nós vamos encontrar resposta para essas questões. Nós estamos diante de um texto que é um texto narrativo, porque ele predominantemente ele traz consigo elementos narrativos. Há um personagem, há um enredo, há todos elementos que compõem uma narrativa, mas ele também é um texto tão belo, é um texto tão glorioso, que alguns chegam a vê-lo, como Tim Keller, como sendo uma música, como talvez uma poesia. Não é de fato uma poesia, mas há traços de poesia no texto. Há elementos de poesia e há uma beleza, um envolvimento muito grande. O John Collins, ele chega a ver o texto de Gênesis primeiro como sendo uma prosa, como sendo uma narrativa de prosa exaltada. É um tipo de texto onde há muito envolvimento emocional, onde há todo um relacionamento, onde há ali expressões que envolvem sentimentos, e o objetivo principal é trazer uma apresentação de fundamentos, é expor valores, é expor propósitos, é expor ideias que vão de fato valorizar, que vão alimentar. E pensando sobre todas essas coisas, nós gostaríamos de pensar nesse dia sobre o seguinte tema: os fundamentos da fé, Deus Criador e o homem como sua imagem. É isso que nós vemos no texto. Nós vemos que no princípio criou Deus todas as coisas. Nós vemos Deus trazendo ordem para um ambiente onde o que só havia era o caos. Mas o interessante é que Deus, Ele cria não a partir de alguma coisa, Ele cria a partir do nada. É isso que traz as implicações do texto. Deus cria não a partir da matéria, mas Ele cria a partir de nada mesmo. E Ele, por meio da sua palavra, Ele traz ordem, Ele traz beleza, Ele traz glória, Ele traz luz, aquilo onde só havia o vazio, onde só havia trevas. E Deus, como um compositor, Ele vai ali compondo a sua bela harmonia da sua criação. Ele vai trazendo ordem. E nisso nós vemos a glória de Deus sendo manifesta como Criador, como aquele que tem todo o poder, como aquele que é o Criador de todas as coisas, inclusive o tempo. O tempo é uma criação de Deus. Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Passado, presente, futuro, para Deus é tudo a mesma coisa. Por isso, nós podemos até conectar com aquele ponto da série que nós mencionamos, que diz, se nós pudéssemos ver o passado e o presente, nós encontraríamos a resposta. E aquele que sabe e que enxerga passado, presente e futuro, ele nos traz a resposta sobre o que é o homem, sobre o que é o universo, sobre o que é todo este meio onde nós nos encontramos e que trazem aspirações dentre nós e questionamentos. E por vezes nós ficamos nos questionando como tudo isso veio à existência, e a resposta sempre vai ser um ponto de fé, seja através da resposta que a ciência ela busca trazer aqueles que acreditam que o mundo veio à existência por meio de uma evolução. Eles vão chegar a um ponto em que não será outra coisa senão fé para crer naquilo que é os argumentos da ciência. A Bíblia ela não se preocupa em dar respostas científicas, mas ela responde teologicamente. Ela vem para de fato alimentar a fé. Ela é um objeto que traz fundamentos para o coração do homem. E a Bíblia apresenta o que de fato é este universo. Ele é algo criado pelo Deus, o Senhor de todos os tempos, de todas as épocas, o Senhor que para Ele 1000 anos são como um dia e um dia são como 1000 anos. Para Deus o tempo é relativo.
Para Deus, 1000 anos passa rapidinho, mas ao mesmo tempo que algo muito breve pode cumprir propósitos eternos. E é este Deus que cria o universo, esse Deus que não tem princípio nem fim, Ele é eterno. Ele criou todas as coisas, e assim Ele traz à existência este universo, onde cada uma das pessoas da Trindade estavam envolvidas no ato da criação. Deus Pai estava ali criando todas as coisas, mas Deus Filho estava presente também no ato da criação. Nós vemos que a palavra de Deus foi que trouxe as coisas à existência, e esta palavra é o próprio Cristo, como está revelado lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. Nós vemos Deus Pai em ação, nós vemos o Filho em ação, e nós vemos o próprio Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas. E o Espírito de Deus, Ele é também Deus, e Ele está operando na criação, Ele está com as suas asas abertas, cobrindo a criação de Deus. É uma imagem que traz consigo a ideia de proteção, uma ideia de cuidado, uma ideia de afeto, uma ideia de acolhimento. E o Espírito Santo, Ele está agindo assim sobre a criação. Deus está cuidando da sua criação, Deus está operando, Deus triuno está agindo sobre esta criação, sobre aquilo que foi produzido. E é nos dito que tudo quanto Deus fez era muito bom. Deus, essa estrofe se repete. Se nós formos ver o texto, nos seus aspectos poéticos, nós podemos ver como uma estrofe se repetindo. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era muito bom. Logo, a criação de Deus é uma criação boa, porque tudo aquilo que flui de Deus, tudo aquilo que sai de Deus, tudo aquilo que vem de Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é luz, porque Deus é o centro de toda beleza, de toda glória, de toda perfeição. E aí, quando nós olhamos para a vastidão da criação, a semelhança daquilo que diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É porque Ele vem, a criação vem de Deus, e ela revela a glória de Deus, a bondade de Deus, e em Deus nós encontramos tudo aquilo que jamais esperávamos desejar. Em Deus nós podemos encontrar o desejo realmente realizado no coração humano. Por vezes o homem tem o desejo de encontrar prazer na beleza, na criação, na arte, na poesia. Ele busca fazer viagens, ele busca se entreter, ele busca satisfazer o interior da sua alma. E essa satisfação só será encontrada em Deus, aquele para o qual nós somos criados, aquele que é o Criador de todas as coisas. É em Deus que nós encontramos a real satisfação, e este Deus é digno de ser exaltado, como nós lemos nesse dia. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, o poder, a honra, porque todas as coisas criastes, e para a glória do teu nome elas vieram a existir. Tudo fez Deus para a glória do seu próprio nome. É por isso que nós podemos refletir juntamente com aquilo que está escrito lá em Romanos 11, quando é dito: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento do Senhor, porque dele e por ele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Deus criou todas as coisas para a glória do seu nome, e não existe nenhuma realidade fora de Deus, não existe verdade fora de Deus, não existe espiritualidade real fora de Deus. Ele é o centro de toda a existência, Ele é o centro da verdade, Ele é o centro da realidade e da existência humana. Nós jamais conseguiríamos conhecer quem Deus é se Ele não se revelasse a nós, e este é o primeiro fundamento da fé. O primeiro fundamento da fé é o próprio Deus. Nós estamos refletindo nesse dia sobre os fundamentos da fé. O primeiro fundamento é Deus, o Criador. Uma resposta sem a qual é difícil nós continuarmos vivendo. Quem diz isso é o Francis Schaeffer. Ele diz: olha, se nós não encontrarmos a resposta para as questões fundamentais da vida, nós não vamos conseguir seguir bem na nossa jornada. Ela não terá sentido. Nós vamos nos afogar
prazeres, nas drogas, em todo tipo de vício. Mas quando nós encontramos respostas, nós vamos seguir bem, especialmente quando nós encontramos ou somos encontrados pela resposta de Deus aos questionamentos interiores da nossa alma. Então, Deus, Ele é o Criador, e o homem, ele foi formado segundo a imagem e semelhança de Deus. É isso que diz lá no versículo 26. E aí nós poderíamos imaginar um espelho sendo colocado em direção ao sol. Ele vai refletir os raios do sol, mas ele não é o próprio sol em si mesmo. E assim foi o homem criado. Ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Ele reflete a Deus. Ele transmite aspectos, qualidades do ser de Deus. Mas o homem não é o próprio Deus. O homem não é o Criador. O homem não é o centro da existência. O centro é o próprio Deus. E não pode haver confusão na mente humana no que diz respeito a esse particular. Não se pode confundir, por mais que seja louvável um homem em sua piedade, em seu amor à religião, em suas expressões de fé, em sua sabedoria, em seu conhecimento, mas nós não podemos confundir a criatura com o Criador. Deus, Ele é o centro de toda a existência e o centro de toda a adoração. E o homem não pode fazer essa confusão, atribuindo ao homem aquilo que só a Deus pertence. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, a Deus toda a expressão de culto. E o homem não pode atribuir ao próprio homem aquilo que só a Deus pertence. Mas o homem, por ter caído em pecado, ele se deixou levar por muitos enganos. Ele se tornou uma mente confusa, de modo que por vezes ele atribui à criatura aquilo que é próprio do Criador. E a confusão é tão grande que por vezes ele cria argumentos e lógicas para justificar o seu auto-engano. E aí que surge nesse contexto as explicações dizendo: mas há uma diferença entre latria, dulia e hiperdulia. Quando nós direcionamos-nos à criatura, quando nós nos direcionamos aos santos, nós estamos ali praticando a dulia e não latria, que é só a Deus. Ou quando nós estamos fazendo a hiperdulia, é algo que é atribuído a Maria, mas não é latria, não é adoração. E isto é um grande engano, porquanto aos santos, por vezes, se fazem orações, cânticos, e eles se tornam o centro do culto. E como é que nós adoramos a Deus? Nós o adoramos fazendo orações, cantando louvores e fazendo dele o centro da liturgia, do culto, da vida e da nossa existência. E logo, quando nós confundimos as coisas, quando nós adoramos a criatura, o homem ou mesmo os anjos, porquanto há alguns que prestam culto, fazem orações e rezas e intercessões aos anjos, nós estamos ofendendo a Deus. Nós estamos indo contra Deus, nós estamos ferindo aquele que é o Criador, aquele que nos chamou de modo exclusivo para o adorar, aquele que não divide a sua glória com outros, aquele que tem ciúmes da sua glória. E ele diz: a minha glória, pois, não darei a outro. E nós precisamos ter essa consciência de que o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi assim criado, não para voltar-se para si mesmo, mas para se entregar ao Criador, não para se fechar em si mesmo, ou atribuir a outros a sua adoração, mas ele foi criado para a glória de Deus. E nós não podemos nos enganar dizendo: mas o fulano de tal, eu fiz uma reza a ele, eu fiz uma oração, um milagre foi atendido, eu recebi uma graça. Mas aí nós devemos nos lembrar que tudo aquilo, que mesmo que seja um milagre, mas que nos afasta do centro da adoração a Deus, é algo que nós devemos ter muito cuidado. E é algo que de fato não veio do próprio Deus, mas é um espírito de enganação para nos afastar da verdade. É nos dito em Tessalonicenses capítulo 2, que Paulo afirma explicitamente que a vinda do anticristo, o iníquo,
é acompanhado com todo o poder, sinais e maravilhas. Em Apocalipse é dito algo da mesma natureza. Os seguidores do anticristo, aqueles que estão junto ao anticristo, a besta que vai se levantar, ela tem poder de fazer fogo descer do céu. É-nos dito em Apocalipse que espíritos de demônios haveriam de realizar sinais miraculosos. Lá no capítulo 16 vai dizer isso. Em Apocalipse 12 vai dizer que Satanás é identificado como aquele que engana todo mundo. Lá em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, vai dizer que Satanás se transfigura em anjo de luz. E às vezes as pessoas se deixam enganar dizendo: mas eu recebi o milagre. Mas por vezes, quando recebe o milagre, em vez de buscar a Deus, amar a Deus, se prostrar diante de Deus, a sua profissão de fé vai ser: eu sou devoto do santo tal, eu sou devoto, seja ele de Padre Cício, seja ele de Frei Damião. E a palavra do Senhor nos chama ao arrependimento de tais coisas, ao abandono dos ídolos. A palavra de Deus nos chama a adorarmos tão somente ao Senhor e nos entregarmos àquele que é o Criador de todas as coisas, e o amarmos e nos devotarmos a Ele e entregarmos a nossa adoração àquele que é o Senhor. Nós estamos aqui nessa tarde porque nós entendemos essa verdade. Nós estamos dando testemunho da verdade de que só Deus, Ele é o centro da existência humana. Logo, Ele é o centro também do culto, da nossa liturgia, da nossa adoração. E é para esse Deus que nós estamos apontando nessa noite. É para esse Senhor de toda a criação. É para aquele que criou todas as coisas e para quem nós devemos ofertar o nosso culto e a nossa adoração. Nesse dia nós refletimos que Deus, Ele é o Criador. O universo não é fruto do acaso, não é fruto do caos, não é fruto de uma explosão, mas ele tem sua origem em Deus. Nós não somos resultado de forças cegas, nós somos criados por Deus. Nós somos aqueles que foram feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Portanto, nossa vida não nos pertence. Nosso tempo não nos pertence, pertence a Deus, e a nossa vida e tudo o que é em nós, porque tudo vem de Deus. E nós somos de Deus. E nós precisamos estar conscientemente entregues a Deus, em uma paixão, em um amor fervoroso, em uma entrega, em uma devoção profunda. Nós somos criados à imagem de Deus, nós refletimos aquilo que é do próprio caráter de Deus: amor, justiça, bondade. Tudo aquilo que nós vemos de bom no homem é reflexo daquilo que nós podemos ter em Deus como referência. Mas a tragédia da história da humanidade é que essa imagem foi corrompida pelo pecado e precisa de ajuste, de conserto. E só Jesus é quem pode consertar a imagem de Deus no homem que foi danificada por conta do pecado. E por isso nós precisamos de Cristo, aquele que constrói, reconstrói a imagem de Deus em nós. Ele é a imagem do Deus invisível. Só Deus merece adoração. Em Deus nós encontramos propósito para a nossa vida. Em Deus nós encontramos o sentido da vida. Em Deus nós encontramos as respostas que o homem tanto precisa para a sua existência. E essa mensagem que fica para nós nessa tarde são mensagens de fundamento, fundamentos da fé. É uma mensagem que nos tira da nossa zona de conforto. É uma mensagem que anuncia a verdade de Deus como revelada nas Sagradas Escrituras. Todos nós precisamos dessa mensagem. Diariamente nós precisamos dessa mensagem. Se você entendeu essa mensagem, você que nos escuta, você que está perto ou mesmo distante, em sua casa, em seu estabelecimento comercial, você pode nos procurar depois e nós estaremos orando pela sua vida. Nós estaremos trazendo mais da palavra de Deus à sua vida. Nós estaremos compartilhando mais do Evangelho de Jesus Cristo com você. E nós estaremos à disposição para revelarmos e transmitirmos, na verdade, ainda mais o conhecimento de Deus. Então, você que entendeu essa mensagem, de repente você quer vir a Cristo hoje, de repente você ainda não fez a sua decisão por Cristo, você pode fazer isso nesse dia, você pode se aproximar aqui deste lugar onde nós estamos reunidos
e testificar com a sua boca, com os seus lábios, dizendo: eu agora sou unicamente devoto de Jesus Cristo, sirvo ao Deus vivo e verdadeiro, meu coração não será mais compartilhado com nada mais, Deus será o centro da minha existência, e haverá júbilo no céu, alegria no céu, porquanto a palavra de Deus produzir frutos positivos em seu coração. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Essa é a vontade de Deus também para a sua vida. Ele diz: a minha vontade não é de que ninguém se perca, senão que todos venham ao conhecimento da verdade. Nós anunciamos nesse dia o Evangelho de Jesus Cristo, conforme está revelado no livro de Gênesis, que esta palavra encontra lugar no nosso coração. Deus, Ele é o Criador e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Ela é fonte de vida, ela é luz para o nosso caminho. Abençoa, Senhor, para que ela encontre lugar nos corações. Há fundamentos, Senhor, que por vezes nós trazemos de modo confuso, aleatório na nossa história, mas a Tua palavra vem para trazer luz, correção, direção. Direciona, Senhor, a cada um de nós no caminho da Tua palavra, que possamos ter o Senhor como centro da nossa existência, Te amar de todo o coração, amar a Tua palavra, amar aquilo que o Senhor revela para nós da Tua palavra e andarmos na luz como o Senhor é a própria luz. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.